Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, então, nós vamos finalmente dar continuidade ao nosso projeto Lendo as Crônicas de Nárnia. A crônica de hoje, então, será a sexta crônica, que é A Cadeira de Prata, certo? Já tem a playlist completa aqui, não é completa porque a gente não terminou o projeto ainda, né? Mas enfim, já tem aqui a playlist com os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada e também no box de descrições aqui do vídeo. Tá certo? Como eu falei, essa é a sexta crônica e, como eu gosto sempre de frisar, são 7 crônicas. Então, nós estamos finalmente nos aproximando do fim desse livrinho maravilhoso, tá certo? Pelo menos eu gosto muito de Nárnia, mas enfim. E uma coisa também que eu gostaria de frisar é que eu costumo, contar toda a crônica, contar toda a história. Então, se você tem problemas com spoiler, talvez não seja o vídeo ideal para você, tá? Mas se acalme, porque ao final de todo o projeto eu vou fazer um vídeo dando um parâmetro geral por cima, digamos assim, da história, tá bom? E aí eles não vai ter spoilers e nada do tipo. Vai ter mais as minhas impressões e tudo mais, beleza? Vamos falar então agora, finalmente dito toda essa introdução da história, certo? Então vamos lá. Bem, como eu falei, o nome dela é A Cadeira de Prata e a gente vai acompanhar então as aventuras do Eustáquio. Para quem não lembra, o Eustáquio, então, ele foi o outro protagonista da crônica anterior, que era a Viagem ao Peregrino da Alvorada. Viagem do Peregrino da Alvorada, algo assim do tipo, tá? Que foi, então, a viagem feita dentro desse navio, o Peregrino da Alvorada, que era, então, o navio do Cáspia, que já era rei de Nárnia. E aí, então, a crônica passada, a gente tinha como protagonistas o próprio Cáspia, o Eustáquio, que é primo, então, da Lúcia, do Edmundo, do Pedro e da Susana, e os próprios Lúcia, e Edmundo, Então, eles dois foram para Nárnia, o Pedro e a Susana já estavam grandes, já estavam velhos, digamos assim, então eles não poderiam mais ir para Nárnia, mas a Lúcia e o Edmundo voltaram, então, com o Eustáquio, que era esse primo deles, e o Aslan prometeu, então, para o Eustáquio que ele voltaria para Nárnia para resolver outros assuntos e tudo mais. O Edmundo e a Lúcia já também estavam crescidos e não voltariam mais, certo? Então, como eu falei, nessa crônica a gente vai acompanhar o Eustáquio e a Jill, que é uma menina que estuda na mesma escola que o Eustáquio e que sofre muito bullying também. Tanto ela quanto o Eustáquio são as crianças, assim, bullyingadas, atormentadas, pelas pessoas, pelas crianças que maltratam e até mesmo pela parte da administração da escola, digamos assim, E aí, acabou que num dia, a Jill, muito frustrada, muito triste com esses bullying, com esses ataques que ela vinha recebendo e com muita raiva de tudo isso, acaba encontrando o Eustáquio percebe, toda essa tristeza e essa raiva da menina e fala pra ela que existe um mundo onde nada disso, acontece, que é meio mentira, mas enfim. Que existe um mundo que tem magia, que tudo é muito bom, tudo é muito agradável, tudo é muito bonito, que é então Nárnia. E aí ele explica que com magia, e se eles quiserem muito, eles acabam chegando então a Nárnia. E aí a Jill fica muito com o pé atrás, tipo assim, nossa, assim, não é doida, assim, não bateu com a cabeça, não é normal. Mas aí ela acaba então aceitando a proposta dele e eles então ficam pensando em Nárnia, ficam desejando ir para Nárnia e tal hora, por meio de magia, eles se sentem flutuando e chegam então ao coração de Nárnia, Chegam a Nárnia exatamente. Não é bem o coração, eles chegam como se fosse num monte lá, sabe? Numa montanha, uma coisa assim. Acaba que eles meio que se separam, porque por um descuido até da Jill, o Eustáquio acaba caindo então num abismo, mas ele é salvo por Aslan, E Aslan meio que transporta ele numa nuvem até então a outra margem dessa montanha, certo? E aí o Aslan então vai dizer pra Jill que eles precisam fazer uma missão lá em Nárnia, que foi por isso então que eles foram. Não só pelo chamado, que eles queriam muito ir, mas também porque eles tinham uma missão, que era justamente ajudar o rei Cáspia, certo? Mas essa missão a gente só fica sabendo mais pro meio da história, Que logo no início a gente não sabe quem era a pessoa que eles precisavam ajudar. Depois é que a gente descobre que então era o Cáspia. E aí o Aslan dá 4 instruções para Jill e pede para ela repetir sempre essas instruções, nunca esquecer. Acordar, faz as instruções. Quando for dormir, repete as instruções. Quando for comer, repete as instruções, para nunca esquecer essas instruções, porque são elas
que vão ser fundamentais para que essa missão deles seja bem sucedida, que não tenham erros, nem desvios no caminho e tudo mais. E aí eu até marquei para vocês para ler direitinho e não ter nenhum tipo de erro, né? Não me confundir nem nada do tipo. Aí, né, o Aslan fala pra Jill justamente que eles precisam fazer isso e ela fica, tipo, muito atônita, né? Mas como assim? Primeiro que ela já tava bem assustada com um leão gigantesco, né? Em toda a sua majestade e plenitude, que era o Aslan, na frente dela, assim, sendo muito calmo, muito pleno, mas pedindo, então, pela ajuda dela e ela fica, né, estupefata, dizendo, mas como que eu devo fazer e tudo mais. E aí o Aslan fala, vou lhe dizer, estes são os sinais pelos quais hei de guiá-la na sua busca. Primeiro, logo que Eustáquio colocar os pés em Nárnia, lembra que ele estava caindo, mas o Aslan, né, ajudou ele a ser transportado para outra margem, né, para o outro lado da montanha, que era justamente em Nárnia mesmo, né? E aí, justamente quando ele colocar os pés lá em Nárnia, encontrará um velho e grande amigo, que de início a gente não sabe quem é. Deve cumprimentar logo esse amigo. Se o fizer, vocês dois terão uma grande ajuda. Segundo, vocês devem viajar para longe de Nárnia, para o norte, até encontrarem a cidade em ruínas dos gigantes. Terceiro, encontrarão uma inscrição numa pedra da cidade em ruínas, devendo proceder como ordena a inscrição. Quarto, reconhecerão um príncipe perdido, caso o encontrem, pois será a primeira pessoa em toda a viagem a pedir alguma coisa em meu nome, em nome de Aslan. Então aqui a gente já fica sabendo que, na verdade, essa missão é justamente resgatar esse príncipe perdido, que é filho do Caspian, certo? A gente precisa lembrar também, na crônica passada, né, na Viagem ao Peregrino da Alvorada, que o Caspian acaba conhecendo uma moça, se casando, e a gente tem todo o panorama, digamos assim, o pano de fundo do que aconteceu, então, tanto com essa esposa do Caspian, quanto com o Hylian. O Hylian é, então, o filho do Caspian com essa princesa, essa deusa, eu não lembro exatamente que tipo de divindade ela era, né, mas enfim. Bom, mas o Aslan, ele não fala, então, esse panorama logo de início, a gente não fica sabendo exatamente o que aconteceu, a gente só sabe que esse príncipe, de fato, está perdido, e que a missão, então, da Jill e do Eustáquio é fazer com que esse príncipe volte para casa, certo? E aí, então, quando a Jill e o Eustáquio se encontram, eles fazem aquelas briguinhas, né, de criança, foi culpa sua, não, você devia ter se segurado, aquela coisa toda, certo? E eles vão, então, se dirigindo para Nárnia, exatamente. Quando eles chegam lá, acaba que a Jill esquece de contar para o Eustáquio alguns dos sinais, né? Na verdade, ela conta, mas ela conta já, tipo assim, depois que já passou o timing, né? Depois que já passou o tempo dela dizer o que é que tinha que fazer. E aí, depois é que eles se dão conta que o velho e grande conhecido do Eustáquio que eles deveriam encontrar era o próprio rei Caspian. Porque se eles tivessem encontrado logo, o Caspian já diria o que teria que fazer e já daria mais instruções e tudo mais. E aí o primeiro sinal, então, foi perdido, certo? Muito bem, então. E aí acaba que, dentro de algumas aventuras, né, eles acabam dormindo no castelo, lá do próprio Caspian. Eles encontram alguns conhecidos que a gente viu, então, na crônica passada, como Trupkin, que é um anão, o Hipship, que é um ratinho, não é um ratinho, né? Ele é um ratão mesmo, mas enfim. E eles vão explicar que, na verdade, todas as expedições para se procurar o príncipe foram canceladas. Porque o Caspian já não aguenta mais, ele tá há muito tempo procurando o filho dele, sabe? Já tá, tipo assim, há 10 anos procurando o filho, ele não aguenta mais, ele não quer mais nem saber, foi tudo proibido. Porque o coraçãozinho dele já não aguenta mais. Inclusive, o Caspian, nessa história, já tá muito velhinho, muito debilitado. E aí, ele sai em expedição. Não lembro exatamente pra que é, mas eu acho que talvez seja até pra encontrar o filho, eu não lembro. Mas eu sei que o Caspian sai em expedição, certo? E aí, com isso, né, com a saída do Caspian, a Jill e o Eustáquio pensam, então, que seria essa uma grande oportunidade para eles meio que burlarem a regra do próprio rei e ir, então, buscar, né, procurar esse príncipe, né, o filho dele. E aí eles são meio que transportados por uma coruja gigante, né, para uma reunião de corujas, e é lá, então, que a gente fica sabendo o que aconteceu de fato, né, como foi que esse príncipe sumiu. Bem, então, é dito que a rainha gostava muito de se banhar, né, num lago lá, gostava muito de ir pra lá, se divertir com a família e tudo mais. E num belo dia,
que ela tinha ficado só por alguns minutos, se eu não me engano o Caspian tinha ido resolver alguma coisa com o Hylian, algo assim do tipo. Por breves minutos mesmo, ela foi picada por uma serpente e não conseguiram fazer um antídoto ou encontrar um antídoto que pudesse curá-la, e ela acabou morrendo então por conta dessa picada dessa cobra. E aí o Hylian meio que jurou vingança, né, contra a mãe dele. O Caspian ficou muito triste, muito abalado. Mas aí, como eu falei, o Hylian, ele queria então, né, justamente vingança futuramente pela mãe dele. E aí, num belo dia, ele tinha um amigo de infância, né, um conhecido e tudo mais, e esse conhecido chega pra ele dizendo que num lago lá, conhecido também, ele tinha encontrado a moça mais bela, mais perfeita, mais maravilhosa, e queria muito que o Hylian encontrasse ela também, né, a visse também. E aí o Hylian fica meio, tipo, espantado, né, tipo, tá, tudo bem, eu posso ir ver com você sim, tranquilo, beleza. E aí ele vai, e quando ele chega no local, ele percebe que é o mesmo local em que a mãe dele foi assassinada. E aí ele volta então para esse local porque ele percebe que lá pode ser que tenha a pista para a morte da mãe dele, certo? E ele vê também essa moça bela, plena, maravilhosa, enfim. Só que aí, num dia em que o Hylian foi para essa busca, ele não volta mais. E aí, então, ele é dado como desaparecido. E aí, passam-se anos e nunca mais ninguém tem notícia do príncipe. Tudo bem. Então, com tudo dito, né, com toda a explicação feita pelas corujas, a Jill e o Eustáquio partem, então, rumo, né, a buscar justamente informações, a justamente essa procurar a cidade em ruínas, né, a cidade antiga em ruínas dos gigantes, que era o segundo sinal, né, do Aslan. Porque o primeiro eles já tinham perdido. Tudo bem. Nessa ida, né, nessa busca, eles acabam encontrando um pau-lama, que eu vou deixar uma fotinha pra vocês aqui, porque eu não sei explicar muito bem o que é, tá? Mas é um narniano, tá bom? Ele é como se fosse um sabugo de milho misturado com espantalho, com carinha de sapo. E esse pau-lama, que se chama brejeiro, ele vai ajudar, então, as duas crianças nessa busca do príncipe perdido. E ele é muito engraçado porque ele é uma pessoa extremamente pessimista. Pra ele tudo vai dar errado, nada presta, tudo fede, mas ele se acha uma pessoa muito positiva, que vê o lado bom das coisas, que é muito simpático, enfim. As crianças até brincam um pouco dizendo que ele é um pé frio e tudo, mas ele é uma boa pessoa, ele tem um bom coração, certo? Então tudo bem. Eles partem então nessa viagem para procurar essa antiga cidade, né, dos gigantes, com muito receio, mas vão. E aí, nesse caminho, então, para essa cidade, eles encontram uma moça, né, uma amazona, digamos assim, porque ela estava montada num cavalo, e um cavaleiro, certo, dentro de uma armadura, que não falava nada, e ninguém viu o rosto desse cavaleiro, né, ele estava com um capacete, abaixado e tudo mais. E aí, então, eles pedem informação para essa moça. Falam que estão procurando a cidade antiga dos gigantes e tudo mais. E aí ela vai dizer, então, não existe mesmo mais essa cidade, mas existe outra que é Harfang. Harfang, eu não sei, Harfang. Vou deixar escrito aqui pra vocês bonitinho, tá certo? Mas nessa cidade lá tem gigantes muito amistosos, eles vão poder ajudá-los nessa busca dessa cidade antiga, que talvez não exista, mas tudo bem. Vão lá, aproveitem e digam que vocês são convidados em meu nome, na feiticeira verde, algo assim do tipo, sabe? Ela se dá um nome lá que eu esqueci, mas que eles chegassem lá, né, dizendo que foram convidados em nome dela a estar nessa festividade que estava acontecendo. Para chegar nessa cidade dos gigantes, né, Harfang, eles acabam passando por muitos tormentos, por muitas dificuldades, uma grande nevasca, a Jill acaba caindo num buraco e tudo mais. E aí eles acabam que conseguem chegar finalmente, né, nessa cidade, pedem abrigo lá, e eles explicam, né, que eles estão lá amando dessa mulher que deu essas coordenadas e tudo mais. E aí depois eles começam a achar aquela hospitalidade muito receptiva, né, um trato assim muito diferente e tudo mais. E aí a gente fica sabendo, né, que na verdade eles vão ser meio que o jantar desses gigantes nessa festividade, e que a feiticeira mandou eles pra lá pra justamente morrerem, certo? Então, beleza. Outra coisa que eles percebem também, depois que eles dormem, né, de um dia pro outro, estavam muito cansados da viagem, com frio, com fome e tudo mais, quando eles olham pela janela,
depois de um tempo que eles se reúnem no quarto que a Adil estava dormindo, né, o brejeiro, o Eustáquio e a Adil, eles olham para a janela e percebem as inscrições que o Aslan tinha dito, que, se eu não me engano, é debaixo de mim. E aí eles percebem que eles perderam tanto o segundo quanto o terceiro sinal, ou seja, 3 sinais já foram, né, liquidados. E eles ficam muito tristes, meio que se culpando um ao outro, né, aquela coisa toda, mas eles decidem que, na verdade, eles precisam escapar, então, e ir justamente para onde estava essa inscrição. Detalhe que eu falei pra vocês que durante essa travessia, né, para chegar a esse castelo, a Adil meio que cai num buraco, né. Esse buraco que ela cai era meio que uma das, como é que eu posso dizer, um dos formatos de uma das letras da palavra debaixo de mim, né, da frase. E aí quando eles percebem, eles ficam tipo, poxa vida, né, se não tivesse tão frio e não tivesse assim a gente tão perturbado da cabeça, dava pra perceber. Mas enfim, eles perceberam que não podiam mais vacilar, não podiam mais se deixar bater, e aí eles foram então, né, procurar resolver essa história, conseguem fugir aos trancos e barrancos desse castelo, sendo perseguidos por gigantes, por cachorros, por tudo mais, mas conseguem fugir, tudo bem. E aí eles conseguem então descer para essa inscrição, né, essas inscrições que tinham lá no chão, que era debaixo de mim, o nome da inscrição. E aí eles chegam então nesse submundo, né, nesse reino logo abaixo, né, dessa inscrição. E aí eles são recebidos por gnomos, né, de diferentes formas, tamanhos e tudo mais. E aí eles percebem que lá, na verdade, é o domínio daquela mulher que eles encontraram no meio do caminho. E que, por uma leve coincidência, né, por um acaso muito grande, ela não estava presente naquele momento em que eles chegaram lá. Mas ainda eles encontram um rapaz muito alegre, muito satisfeito, que estava rindo. Tipo, eles foram contar pra ele, né, pra esse rapaz, que eles estavam procurando essa cidade antiga, ruínas, né, dos gigantes, que estavam em missão para procurar o príncipe Hylian e tudo mais. E tudo o que esse cavaleiro sabia fazer era rir. Ele era o mesmo cavaleiro que estava junto da moça, né, dessa mulher, na estrada quando eles se encontraram. Só que eles não tinham sabido logo de início, porque ele estava com, né, o elmo, o capacete e tudo mais, a armadura e tudo. E aí então eles contam toda a história. O rapaz só sabe rir, como se nada tivesse sentido, nada fosse sério, nada existisse. E ele sempre dizia que, na verdade, só existia o mundo lá de baixo. Que tudo que ele sabe, que ele vive, que ele conhece, a razão dele estar vivo é justamente por conta dessa senhora, né, dessa rainha que comanda lá esse submundo. E que, inclusive, ela vai ser a rainha dele porque ela preparou ele para meio que um motim, uma guerra contra as pessoas do mundo de cima, no caso os narnianos. E ela disse que ele seria rei daquele local e ela seria a sua rainha, né? Muito bem. E aí ele começou a dizer que em tal momento eles deveriam ficar cautelosos, ele, que eu digo, o rapaz que era o cavaleiro, certo? Ele disse que em tal momento eles deveriam ficar cautelosos e com receio, porque ele estava sob um efeito, uma maldição, que em tal momento do dia ele começava a se contorcer, a se debater, a pedir para ser desamarrado da cadeira, e ninguém deveria, né, desamarrá-lo, porque senão ele poderia matar as pessoas e tudo mais. Inclusive, é daí que surge o nome da crônica, porque a cadeira a qual ele fica amarrado é a cadeira de prata, é uma cadeira de prata, na qual ele fica lá preso durante esses espasmos que ele tem. E aí, então, ele é amarrado durante esse momento, que já estava próximo. A Adil, quanto o Eustáquio, quanto o brejeiro, eles se escondem, né, e ficam observando pela uma porta. Eles começam lá a ver o cavaleiro se debatendo, né, na cadeira e tudo mais. E ele tinha pedido anteriormente a esses espasmos que não o soltassem, nem que ele implorasse por qualquer coisa que não o soltassem. E ele começou a implorar já durante esses espasmos, né, que soltassem ele e tudo. E os meninos ficaram tentados a soltá-lo, mas aí, né, o brejeiro sempre cauteloso, dizendo não soltem, não soltem. E aí, tal hora, o cavaleiro fala: me soltem em nome das terras de cima, em nome do sol, da lua, em nome de Aslan. Quando ele fala em nome de Aslan, os meninos percebem, e o brejeiro também, que esse é o quarto sinal.
Então, que assim que eles perceberam isso, que eles escutaram o nome do Aslan, eles já desamarraram. E aí o encantamento que tinha sobre o rapaz se desfez. E aí eles perceberam que, na verdade, inclusive o próprio cavaleiro fala que ele era Hylian, era ele o príncipe perdido. E que ele estava, então, sob domínio e feitiçaria dessa bruxa, sendo ele para tomar conta e pegar terras do mundo de cima, sendo que ele já era herdeiro do mundo de cima. Ela queria, na verdade, dizimar tudo, sabe? E pegar tudo para ela. Inclusive, a gente fica sabendo, no final da história também, que ela era como se fosse da mesma seita, digamos assim, da mesmo clã, da mesma raça, digamos assim, da Feiticeira Branca, que era a grande vilã até o Viagem ao Peregrino da Alvorada. Se eu não me engano, ela apareceu por lá também e tudo mais. Então, eu já meio que desconfiava, certo? E aí foi feita toda essa confirmação. E aí ela aparece lá na gruta, tenta enfeitiçá-los ainda mais, mas aí eles acabam conseguindo se livrar dos encantamentos dela, conseguem matá-la, e com isso, então, eles conseguem também até desfazer o encanto desses gnomos que eram meio que serviçais dela também. E aí eles ficam muito felizes, muito contentes, porque na verdade eles moram em locais ainda mais baixos do que o mundo de baixo, sabe? Do que o submundo. Eles moram no local que eles chamam de Bismo, né? Ou seja, abismo, mas eles chamam de Bismo o local. Então, depois de toda essa festança, né, pela morte dessa bruxa, dessa feiticeira, as pessoas, né, os gnomos que moram em Bismo vão para a sua casa, e então o príncipe, né, o brejeiro, o Eustáquio e a Adil vão para o mundo de cima, então, porque eles já estavam quase... Eles, no caso, os gnomos, já estavam quase conseguindo abrir um buraco que levava para o mundo de cima. Eles só fizeram um pouquinho mais de esforço, conseguiram abrir esse buraco, levaram os cavalos também que estavam lá embaixo. E aí, depois, com a ajuda de narnianos que estavam lá perto, que eles saíram bem no coração de Nárnia mesmo, né? O buraco se abriu bem no coração de Nárnia. E aí, os narnianos ajudaram eles a sair de lá. Então, foi uma grande festa, porque, né, o príncipe, depois de uma década, voltou, aquela coisa toda. Finalmente, né, tinha sido um grande alívio, uma grande paz para aquele reino. Foi uma festa muito grande. Já estava tendo uma festa por conta que era o primeiro dia do inverno que tinha neve, uma coisa assim. E já estava tendo essa festividade, foi mais festa ainda agora com a chegada do príncipe, certo? E aí eles foram imediatamente avisar para o rei Caspian, né? E tinham dito que, na verdade, o rei Caspian ele não tinha partido em expedição, como foi dito no começo da história. Que assim que ele saiu, Aslan conversou com ele em sonho ou pessoalmente, dizendo para ele esperar um pouco. E aí já vai se encerrando a história. A gente vai acompanhar, então, o Hylian indo na frente. O brejeiro fica lá onde eles saíram, né? Para se recuperar de uns ferimentos que ele teve por conta da forma como ele parou o feitiço da bruxa, certo? Que ele acabou se queimando e tudo mais. Aí acontece uma coisa muito triste, é que quando o Eustáquio e a Adil chegam lá, né, eles pensam que ia estar tudo muito alegre, muito festivo, mas eles percebem muitos burburinhos, né, muitos cochichos, um clima mais agorento, sabe? E aí eles veem que eles estão trazendo o rei Caspian numa maca do navio dele. E o Hylian vem logo atrás. E aí, né, o Caspian só tem tempo de olhar pro filho, dar a sua bênção, e aí ele acaba falecendo, certo? E aí foi um momento até bem triste na história, porque, né, o Caspian é um personagem muito querido, muito amado, que a gente aprendeu a gostar bastante, que esteve presente em 2 crônicas, né, terceira, se contar com essa aqui também. Mas aí a gente ficou assim com esse sentimento, né, fúnebre ao final da história, porque era para ser um momento festivo de reencontro, né, houve esse breve reencontro, mas aí teve esse falecimento do Caspian, e aí ao final da história o Aslan leva de volta, né, a Adil e o Eustáquio para o mundo novamente. E eles pedem pra ficar lá em Nárnia, né? Ah, nos deixe ficar aqui, nos deixe ficar aqui. E aí o Aslan diz uma coisa muito curiosa, que eu até marquei também, que ele fala assim: não, meus queridos, quando me encontrarem aqui outra vez, então ficarão. Agora, não. Precisam voltar ao mundo de vocês por algum tempo. E aí eu fiquei, né, meio pensativo com esse negócio de quando me encontrarem outra vez, aqui ficarão.
Eu, na verdade, eu já li, então eu já meio que sei o que é, então não vou contar pra vocês, eu estou me preparando já. Mas tudo bem. Eu acho que eu acabei dando até um spoiler aqui, mas enfim. E aí ele acaba meio que ressuscitando, entre muitas aspas, o Caspian. Ele meio que faz um fantasma do Caspian e vai junto com a Jill e o Eustáquio para o nosso mundo para poder afugentar, né, as pessoas que faziam bullying com as crianças. E aí acaba que meio que com um clima feliz a história, né, o Caspian voltando, né, assim, a sua alma, digamos assim, né, voltando junto com o Aslan para Nárnia. E aí, depois de todo o susto que a diretora e as outras crianças tiveram por conta de um grande leão que elas viram, né? A paz é restaurada na escola, né? Trocado diretores e tudo mais, e as crianças ficam felizes. E é assim que se encerra, então, essa crônica. Uma coisa que eu achei muito curiosa, que eu queria até comentar rapidamente com vocês, é que tem um momento aqui nessa história que eles falam, quando eles estão lá no submundo, que os gnomos falam que as pessoas que ficam... As pessoas de cima que vão para o submundo não conseguem voltar, poucas voltam, mas em determinado dia todas conseguirão voltar. E aí eu me lembrei muito justamente da Bíblia mesmo, né? Para quem não sabe, inclusive Nárnia tem muita correlação com a Bíblia, inclusive Aslan é como se fosse o Cordeiro de Deus, né? Ou seja, Jesus Cristo, tá certo? E o próprio Deus também. Então, eu fiquei com essa impressão de que justamente isso foi até uma alusão à Bíblia mesmo. Porque, para quem conhece até a Bíblia, talvez fique mais fácil de se compreender, mas é dito que antes de Cristo, né, as pessoas que morriam iam para a morada dos mortos, né? E aí, as pessoas depois que morreram, né, com Jesus Cristo, que ressuscitou, foram para o céu, junto com Jesus, né? Então, Jesus desceu a mansão dos mortos, né, a morada dos mortos, e levou todas essas almas que estavam lá presas para o céu junto com ele. E a partir de Jesus Cristo, quem morria já iria para o céu, certo? Então eu tive meio que essa impressão também, né, de que em determinado momento, quando chegasse o dia, as pessoas que estavam embaixo iriam para cima. Talvez não tenha nada a ver, mas me lembrou muito isso, ainda mais porque, como eu falei, Nárnia tem muita correlação com a Bíblia. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou enorme. Eu tentei reduzir ao máximo, mas, né, eu falo demais e é muita coisa que acontece. Não queria privar vocês de muitos detalhes, tá certo? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a playlist vai estar aqui, tá bom? Pra vocês, nos cards, no box, na descrição do vídeo. E aí também eu vou deixar o link pra onde vocês podem encontrar esse livrinho, tá bom? Curte, comenta, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, tá certo? Pra quem também já ouviu falar de Nárnia, já assistiu os filmes e tudo mais, quem tiver curiosidade, tudo bem? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.